dar continuidade à nossa aula assíncrona do dia 24, a segunda parte. Embora hoje seja dia 25, a primeira parte foi postada, gravada e postada ontem. E hoje eu vou fazer a segunda parte daquela aula. Hoje nós vamos falar sobre produtividade primária nos rios e as redes alimentar, né? Basicamente, né? Uma visão geral sobre isso, né? Então nós tínhamos comentado já que do papel, né, dos produtores, né, nos rios envolve aí principalmente o perifíton, né? Mas tem outros organismos aí que contribuem, tá? Então os microfitobêntos, briófitas, fitoplâncton, que envolve aí algas, engloba algas, plantas aquáticas superiores, enfim, macrófitas, né? Esses todos aí são responsáveis, né? Têm papel importantíssimo na produtividade dentro dos rios. Aí quase todas as variáveis bióticas e abióticas, elas influenciam na produtividade primária com as variações diárias, né, de intensidade de luz, diminuição, aumento, né, por exemplo, isso sendo estacional ou irregular. Há uma dificuldade em avaliar a produtividade primária em rios, né? Geralmente os trabalhos aí da área de limnologia, eles avaliam muito a produtividade primária em lagos, em represas, né? É mais fácil, digamos assim, em função de não ter a corrente, né? Não ter a velocidade e a força da corrente, né? Que digamos assim, prejudica um pouco, né, o estudo. Tá? Aqui nós temos uma tabela extraída do Tundizi, que mostra, né, a distribuição geral da flora de rios e riachos em relação à velocidade da corrente. Tá? Então, a velocidade, né, maior que 0,2 a 1 metro por segundo, nós vamos encontrar, né, algas fixas em substrato. Né? Então, está relacionando o quê? Velocidade, tipo de comunidade e formas dominantes. Tá? Então, aqui, algas fixas em substrato. Aí, do caso aqui, algas epipélicas e epifíticas, navícula, oscilatória, o egnógium, o edgônium, perdão, velocidade do fluxo acima de 1 metro por segundo. Então nós temos algas fixas, né? Uma comunidade do tipo alga fixa. Então algas epifíticas do tipo diatomas, ceratonês, a velocidade entre 0,2 a 1 metros por segundo, aí nós temos macrófitas, né? O tipo de comunidade, né? Aí angiospermas, tipo clódia, potamogeton, macroalgas, cara, entre 0,5 a 2, macrófitas, que inclui algumas angiospermas, tipo ranúnculos, trontinales, acima de 0,5 e 1, fitoplâncton, né, pequenos diatomáceas unicelulares, como cianobactérias, em águas de rios enriquecidos com nutrientes. E velocidade, né, acima de 1, tipo de comunidade fitoplantônica. Exemplo, Volvocalis e Crisomonas. É algo muito parecido com a questão da zonação, né, que nós vimos no vídeo passado, né, na aula passada. Então, o principal produtor, né, dos rios é o fitoplâncton, a intensidade luminosa, nutrientes, a predação por herbívoros, né, tem a questão da herbivoria, organismos herbívoros que vão se alimentar desse perifíton, tá? Então isso tudo são fatores que influenciam, né, o perifíton dos rios. Bom, os métodos de estudo em termos gerais, assim, né, em termos gerais, assim, uma questão
ter uma visão panorâmica, né? Em geral, o que eles fazem? Determinam a taxa de crescimento em resposta a fatores limitantes e a composição química contaminante. Quais são esses contaminantes? Podem ser metais pesados, herbicidas, né, pesticidas, agrotóxicos, enfim. Aí o que eles utilizam? A experimentação com placas de metal plástico ou cerâmica. Tá? Esse autor, né, Chaminais, ele utilizou placa de fundo de rio da região do Cerrado, na represa do Lobo e Broa, e posterior determinação de oxigênio dissolvido na água pelo método de frascos escuros e transparentes. Então, o tipo de substrato, temperatura, intensidade luminosa são fatores limitantes à produtividade do perifíton em rios. Esses métodos quantitativos, né, para as medidas de produção primária em rios compreendem medidas de mudanças da biomassa, cuja amostragem requer um alto grau de réplicas. O uso de substratos artificiais para diminuir o grau de heterogeneidade e determinar a produtividade primária em condições experimentais, em frascos transparentes e escuros, utilizando-se a técnica do carbono 14 ou oxigênio dissolvido. Então, determinam-se as alterações de biomassa a partir de análises sequenciais e do cálculo do incremento de biomassa. Inclui aí o número de organismos por centímetro quadrado ou metro quadrado, ou da concentração de clorofila por centímetro ou metro quadrado. As determinações da produtividade primária em rios com medidas in situ são feitas a partir de adaptações das técnicas originais de determinação da produtividade pelo método do oxigênio dissolvido ou pela fixação do carbono 14. Alternativa, digamos assim, uma saída para análise aí da produtividade primária em rios que os trabalhos têm feito, né, os autores têm realizado, é a medida de metabolismo da comunidade. Estudar, né, verificar, examinar a medida de metabolismo da comunidade que geralmente utilizam alterações nas concentrações de oxigênio ou de gás carbônico ou pH. O Odum, em 1956 e 57, ele desenvolveu esse método para riachos que analisa as relações entre a concentração de oxigênio dissolvido na água, perda ou acréscimo de oxigênio para a atmosfera e acréscimo de oxigênio a partir da drenagem, que resulta na seguinte fórmula, já vou apresentar, que representa a mudança de oxigênio dissolvido por unidade de área. Então essa fórmula aqui, que é ΔC igual a P menos R mais ou menos D mais A. Então o que é ΔC? É a variação da taxa de alteração de concentração de oxigênio dissolvido na água. P, produtividade primária bruta. R, respiração da comunidade. D, perda ou decréscimo de oxigênio para a atmosfera. E A, acréscimo de oxigênio dissolvido à corrente de turbulência. Em geral, os estudos apresentam dados que variam de estimativas a partir de mudanças na biomassa, variações de O2 dissolvido em períodos de 24 horas em rios e mudanças de pH com determinações nas alterações de gás carbônico. Agora, nós vamos falar sobre a rede alimentar. Bom, recapitulando lá da ecologia, aqui nos rios, essa rede ela é dominada por invertebrados bentônicos e pelos peixes. E as fontes de matéria orgânica, elas podem ser alóctones ou autóctones, né? Elas vêm de fora ou são produzidas dentro do sistema.
A rede alimentar, portanto, ela vai depender dessas fontes de matéria orgânica. Tá? De maneira geral, essa rede é complexa e há sobreposição, tá, entre várias dietas de invertebrados e peixes. E a caracterização complexa deve incluir a comunidade microbiana. Então, a cadeia alimentar microbiana aqui em um substrato de pequenos riachos ou de grandes rios, certo? Aqui nós temos o MOD, né, aqui o substrato, o transporte de MOD, né, que é a matéria orgânica dissolvida, né, de montante. Há contribuições laterais, né, a questão da lixiviação de substrato, de matéria orgânica de água subterrânea. Né? Então, o que nós temos nesse fundo? Né? Além do sedimento, além do MOD, né? Nós temos aqui protozoários, nós temos micrometazoários, as larvas de insetos, pequenos metazoários, artrópodos, moluscos, né? Consumindo, né? Produzindo fezes, né? Isso tudo é transportado, né? E carregado. Tá? Então aqui é uma cadeia, exemplo de cadeia alimentar microbiana em um substrato de pequenos riachos ou de grandes rios. E aqui nós temos principais funções e tipos de alimentação dos invertebrados em rios. Né? Envolvendo aqui o papel da rede alimentar, o recurso alimentar, o mecanismo de alimentação e os exemplos. Então, vamos ver aqui os fragmentadores, que usam como recurso alimentar qual? MOPG, nós comentamos na aula passada. Exemplos, né? Folhas e microflora associada, bactérias e fungos. O mecanismo de alimentação que esses animais usam: corte, trituração de material e mastigação. Exemplos: muitas famílias de tricópteros, plecópteros e crustáceos, e alguns moluscos. Quer dizer, a MOPG é o quê? Matéria orgânica particulada grande. O segundo nicho, né, os fragmentadores, que usam aqui o MOPG também como recurso alimentar, no caso fungos e também camadas superficiais de folhas e detritos. O mecanismo de alimentação dele é qual? É o corte e a trituração de material. Exemplos: dípteros, coleópteros e tricópteros. E coletores e filtradores, né? Papel na rede alimentar. Recurso alimentar, matéria orgânica particulada fina, bactérias e organismos em suspensão na água. O mecanismo de alimentação deles: eles coletam partículas utilizando redes ou secreção para agregação. Exemplos: os simulídeos, os dípteros, algumas espécies de tricópteros e alguns efemerópteros. Coletores e catadores, recurso alimentar, MOPF. Bactérias e microfilme orgânico. Mecanismo de alimentação: eles raspam o material na superfície de sedimentos, enterram-se em sedimentos moles. Exemplos: muitos efemerópteros e quironomídeos. Herbívoros, outro papel aqui na rede alimentar. Herbívoros raspadores, perifíton, e o recurso que eles usam: perifíton, especialmente diatomáceas, e microfilme orgânico. Mecanismo de alimentação: eles raspam o material na superfície. Exemplos: muitas famílias de efemerópteros, tricópteros, algumas famílias de dípteros, lepidópteros e coleópteros. Papel na rede alimentar: predadores. Recursos que eles utilizam: macrófitas, presa animal. Mecanismo de alimentação: apreensão e partição. Exemplos:
odonatas, megalópteros, tricópteros, dípteros e coleópteros. Devido ao processo de evolução convergente, os organismos que constituem a rede alimentar em rios são muito similares em todos os continentes. O que ocorre é uma diversificação de espécies, mas Tricóptera, Plecóptera, Efemeróptera e Odonata, vermes oligoquetos e moluscos são dominantes. E as larvas de simulídeos, os borrachudos, que foram comentados antes aí, na tabela anterior, eles são dominantes em muitos rios com correntes mais fortes. E nós temos aqui, né, a foto retirada desse link aqui do Museu Nacional, o pessoal que estuda simulídeos, né, são larvas de simulídeos na água, né, os adultos são nectarívoros, porém a fêmea ela se alimenta de sangue, tá? Pela questão aí dos ovos, né? Então tem um foco na questão aí pode ser um problema aí sanitário, né? Porque eles atacam o gado, atacam as pessoas, né? As fêmeas, né? Da picada dolorida, né? O borrachudo. Bom, é isso. E as larvas têm seu papel ecológico aí nos rios também. Então, obrigado por assistir o vídeo, né? Até breve. Ainda vou fazer uma complementação aí para fechar a terceira parte aí. Obrigado e até mais.